Salve, salve, minha gente! Thiago Nogueira para o canal Minha Estante. É um enorme prazer estar aqui para poder editar e fazer um programa sobre um tema tão especial e apaixonante como foi o ano de 1991. A gente dividiu, então, essa edição em duas partes, sendo que na primeira nós vamos falar da importância que teve o festival Rock in Rio, a segunda edição do Rock in Rio em 91, e num segundo momento vamos falar aí sim dos lançamentos daquele ano. Por que é importante dividir dessa forma? Para mostrar, o Rock in Rio 2 teve grande importância e influência em toda a cena do Brasil naquela época. Deixou um grande legado, tanto de shows como de lançamentos, abrindo um espaço muito importante para o rock e o metal pesado entrarem com tudo naquele ano de 91 e abrindo o terreno, preparando o espaço para no final do ano chegar à cena de Seattle aí, chegar o Nirvana com Nevermind, revolucionar tudo. E fiquem com a gente, curtam, fortaleçam o nosso canal, compartilhem com os amigos. Ao longo de sua evolução e transformação como estilo de música, o rock atravessou grandes momentos e fases emblemáticas no imaginário da cultura pop. E todos esses estilos, ao longo de décadas, influenciaram a sonoridade alcançada nos anos 90, que teve em 1991 uma demanda de discos que entrou na história do gênero. Mas que antes de falar de toda essa revolução alcançada e encabeçada pelo fenômeno Nevermind do Nirvana, um disco que só chegou no Brasil em meados de dezembro daquele ano, vamos falar como experimentamos uma popular febre de rock e música pesada que se estendeu por todo o país graças a 2 dias dedicados ao gênero em janeiro, na segunda edição do Rock in Rio 2. Eu quero saber como estava o cenário de 91. E o verão brasileiro de 1991 começava o ano com a recém-inaugurada MTV Brasil, as patifarias do presidente Fernando Collor de Mello para esconder uma inflação galopante, rádios especializadas em uma programação de rock e uma boa sequência de shows internacionais nos últimos anos. Nesse cenário, o público recebeu com entusiasmo o anúncio da empresa Artplan, do publicitário Roberto Medina, com a mega escalação da nova edição do Rock in Rio, que dessa vez saía do pasto de Jacarepaguá para o concreto do Maracanã. Vale lembrar que toda essa estrutura era bem diferente do atual parque temático de marcas, calendário fixo e ingressos caros. Em 1991, o festival era anunciado com acessíveis preços que, se a gente for converter para os tempos atuais, ficaria entre R$ 80 e R$ 150 reais, mais ou menos. E entre as quase 50 atrações do evento, muitos músicos não tinham nada a ver com rock, caso aí de Lizzy Stansfield, Deb Gibson, a esdrúxula New Kids on the Block, uma boy band que causava meus piores instintos. Então, desde aquela época, a minha geração já brigava com a ideia que se o festival chamava Rock in Rio, devia ser voltado para o rock, o que nunca aconteceu no festival, sempre foi um festival de música pop. E até hoje tem tiozão brigando com essa ideia que no meu tempo que era bom. Não, nunca teve essa ideia de que o festival fosse de rock. Olha aí o menudo da época, o New Kids on the Block, sacolejando no palco do festival. Isso aí gerava até a gurizadinha ir no aeroporto para xingar os caras, falar que isso não era rock, Rock in Rio tinha que ser rock. Vamos ver aí. Os garotos aqui vieram ao aeroporto especialmente para protestar contra a chegada do conjunto. Eles trouxeram até um cartaz. Os filmes a gente não tem, é porque o Rock in Rio, até o nome já está dizendo, é rock. Rock são músicas boas, e o New Kids não tem música para tocar no Rock in Rio. Em 1991, eu tinha uma média de idade dessa molecada, uns 12 anos. Eu era um projeto adolescente usando uma camisa do Ratos de Porão e frequentando a loja da Cogumelo Discos em BH pelo menos uma vez por mês. Parte da minha coleção de discos vem daquela época, onde tive uma boa influência do primo, irmão mais velho, que conseguiram pegar um ônibus para o Rock in Rio enquanto fiquei em casa gravando os shows. Preparei as fitas e o videocassete para gravar os shows das noites do dia 20 e 23, transmitidas pela emissora oficial do evento, a Rede Globo. A transmissão era excelente na parte técnica, com câmeras no palco, gruas e um exército de profissionais acostumados com pautas cotidianas, mas totalmente leigos e tratando de forma estereotipada um nicho do rock como o metal, o que só reforçava meu inconformismo e atração pelo meio que apavorava aqueles incautos. Quando você ouve esse som tão pesado, agitar. Agitar como, cabeça? Você não fica tonto, não? Não fico. Fica calmo. Cada um. Tem um forte lado demoníaco. As guitarras sujas e distorcidas, os amplificadores a todo volume, o visual agressivo. Tudo isso convida a plateia a soltar os bichos. E os bichos do inconsciente nem sempre são bonitinhos. Curioso é que essa noite de barra pesada vem exatamente depois
de uma noite leve, suave, infanto-juvenil ontem. Por isso, antes da gente cair de boca na pauleira, vamos curtir um pouco do show de ontem do New Kids on the Block, com destaque para os dois sucessos. É uma noite para metaleiro nenhum botar defeito. Pedro Bial. O Bruce Lee. Olha aqui, ó, para você também, Bial. Vamos chamar agora a repórter Sandra Moreira. Vocês sabiam que metaleiro dança, que metaleiro canta e que metaleiro se diverte? Pois é, essa turma aqui, fã do Judas Priest, cantou, se divertiu. Você gostou mesmo dessa barulheira? Maravilhoso! Melhor noite do Rock in Rio, disparado! Não tem pra ninguém! Melhor noite! Isso é metaleiro, isso é rock and roll. Pedro Bial. Agora vamos curtir o som do Megadeth, que é talvez o grupo mais pauleira dessa noite. Eles fazem um heavy metal evoluído, se é que se pode dizer assim. É o thrash metal, as guitarras ainda são mais distorcidas ainda, é um som sujo. Bom, vamos curtir Megadeth. Vem cá, por que vocês arranjaram um dia tão barulhento pra vir namorar no Maracanã, hein? E tá dando pra namorar direito? Ela tá com um pouco de dor de cabeça, mas assim que ela melhorar, eu... Pedro Bial. Prestar atenção no bumbum do Axl Rose. Dizem que foi a Glória Maria até que cunhou o termo metaleiro na primeira edição do Rock in Rio. O final do show de hoje só deu metaleiro, no palco e na plateia. Até o início desse festival, pouca gente tinha ouvido essa palavra, metaleiro. Eu me divirto com isso, como me divirto com as matérias dessa galera que não estava familiarizada com o tema do heavy metal. E aí tem uma matéria da jornalista Neide Duarte, e ela faz um texto para aquela noite do metal que é muito bom, porque tem uma hora que a galera tá gritando mosh, mosh, mosh. Ela falam morte, mas ela acha um cara que parece um Johnny Winter saindo do interior de São Paulo, metaleiro, que é o Tiger. É muito boa essa matéria, vamos dar uma olhada nela. Os únicos são palavras: morte, sepultura, insanidade. Querem a desordem, querem se jogar de cabeça. Precisam ser audaciosos, meter medo. Esquizofrenia na multidão. Precisam ser diferentes nas suas roupas iguais. Num dia de excesso, a mãe heavy metal amarra a filha na cintura para não se perderem entre tantos exageros. Tiger não trouxe a guitarra. É vocalista do conjunto Massacre, do interior de São Paulo. Metal, é metal. Metal em todas as suas variações. Invasores, entendeu? Invasores, metal. Invasor mal, metal. Até a morte. Esse roqueiro maldito, exagerado, também tem um outro lado. É técnico em desenho. Alright. Yeah. Você é muito revoltado? Não, sou conformado. Já o lado B do festival, B de bosta, ficou marcado pela desorganização, falta de estrutura e a segurança precária do evento. Na primeira noite do Guns N' Roses, no dia 20, uma multidão teve acesso ao estádio, obrigando os organizadores a fecharem os portões, deixando uma parte do público que comprou o ingresso fora do baile. Já dentro do estádio, a Rede Globo registrou vários tumultos. O Rock in Rio também teve cenas violentas. Muita gente ferida, espremida na grade que protegia o palco. 3 pessoas morreram. O serviço médico teve um trabalho recorde. 625 atendimentos, entre vítimas de brigas e casos de overdose de drogas. Na noite do metal, o dia 23, 2 mortes foram registradas. Uma pessoa caiu da arquibancada e outra foi alvejada com 3 tiros em um portão de acesso ao estádio. O despreparo da equipe de segurança aumentava o caos. A jornalista Ilse Scamparini fez um registro trevoso daquele dia. Hoje é o dia do heavy metal, show do rock pesado que trouxe ao Maracanã um público apaixonado por um som estridente e para muitos incompreensível. Mas não é só isso. Eles adoram a ideia de curtir o macabro e de cultivar o sonho de ser o pior possível. Quanto mais feio, melhor. Quanto pior, mais bem cotado nesse universo de horrores. Cenas de
violência foram vistas por todo lado. Veja só. Pouco depois da entrada do roqueiro Lobão, a agressividade do público chegou ao palco. Ele não aguentou e reagiu indignado. Parou. Escuta aqui. Eu sei que tem gente aplaudindo. Agora isso não é palhaço, não. A repórter Sabina Petrovski registrou como ficou a cidade do rock depois da noite dos metaleiros. Os metaleiros também deixaram suas marcas. Além do lixo que acumula todas as madrugadas, a frente do palco, que era preta, mudou de cor de tanta coisa que foi jogada. Depois de uma noite de rock pesado, o pessoal da manutenção foi obrigado a reforçar a grade que segura a turma do gargarejo. E em meio a bagunça e vidas perdidas, o empresário e dono do festival, Roberto Medina, contemporizou os episódios, declarando que aqueles eram fatos comuns em um show de rock. Apesar da falha infeliz, o festival teve um legado gigante para o meio do rock metal na época. Foi a oportunidade de acompanhar um headliner da turnê Clash of Titans como Megadeth apresentar Rust in Peace com a sua formação mais clássica. Já o Judas Priest estava reformulado com o baterista Scott Travis e o pesado e rápido disco Painkiller. Para muitos, o velho Judas fez o melhor show na noite do metal. O Judas arrepiou. O Judas Priest. Sem dúvida nenhuma, deu de 10-0 em todos os outros. Do Judas, sem sombra de dúvidas. Na época, em uma entrevista para o jornalista André Barcinski da revista Bis, Halford informou que a novidade que ele estava ouvindo era um som de Dallas que misturava heavy britânico com thrash, o Pantera. O Faith No More foi considerado a revelação do Rock in Rio. Os californianos soltaram o possuído jovem Mike Python no palco e deixaram mais de 100 mil pessoas atônitos com a energia da banda. Até o moletom xadrez amarrado na cintura e o coturno foram adotados pelos headbangers. A crítica especializada classificou a mistura de metal e rap da banda como o futuro do rock, previsão que adormeceu um ano depois com a cena de Seattle, mas acertou em cheio no fim daquela década com o nu metal. O Sepultura consolidou o nome de uma religião chamada Metal Nacional / Cogumelo Discos. A brutalidade das músicas levou o público a um grau de agitação absurda, comparado às atuais cirandias em shows do gênero. Apesar de um setlist curto, o grupo ainda apresentou o Undersigned do disco Arise, que sairia numa edição especial para o festival com uma mixagem mais crua e para muitos até melhor que a edição oficial. What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week. De todo o legado no Rock in Rio, nada foi tão popular e inexplicável como a onda Guns N' Roses no Brasil. Mesmo sem lançar nenhum material novo há 4 anos, a banda fechou 2 noites do festival e apresentou para o público as novas músicas de Use Your Illusion, disco em 2 edições que só chegaria nas lojas em setembro daquele ano. É difícil mensurar a influência e popularidade que Axl Rose / companhia alcançaram na minha geração. A venda de mais de 1 milhão de cópias desses 2 discos duplos no Brasil pode ser um sinal da forma que o Guns N' Roses alcançou em um país dominado pelo sertanejo, pagode e axé. Ao longo do ano, o som pesado teria ainda mais força com a chegada de discos como o Black Album do Metallica, que saiu em agosto e ajudou a preparar o terreno para o fim do ano ser implodido por um trio que chegaria da fria Seattle. Mas vamos deixar essa lista de 91 para depois em outro episódio de Minha Estante. Se você gostou, senta o dedo em curtir e fique agora com as cenas extras. Por enquanto, vamos fechar a influência do Rock in Rio 2 no abençoado ano de 91, um programa humorístico dedicado ao metal, com participações de Ratos de Porão e companhia. Tá por fora. Batatinha pelo nasce, esparrama aquele mingau. Menininha quando dorme, perdeu o programa legal. Olá,